A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou no dia 2 de setembro uma reunião pública para apresentar detalhes do projeto de restauro da Igreja de São José, que é considerado um marco histórico e arquitetônico da cidade, e que no dia 8 de setembro completa 166 anos de existência. A igreja, que faz parte da história da cidade, está com sérias avarias em sua estrutura e corre o risco de desabar. Um projeto de restauro iniciado em 2010 e orçado em mais de 6 milhões de reais, caminha agora em duas esferas, uma estadual e outra federal, conforme explica Rosângela Martinelli, da empresa Pauliceia, que será responsável pela restauração. O projeto de restauro está aprovado no órgão de preservação do Estado, que é um projeto de restauro que a gente fez. Com essa aprovação, a gente consegue formatar um projeto para o Ministério da Cultura, visando benefícios da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei que ela autoriza as empresas culturais a fazer uma captação de recursos com incentivo do imposto de renda. Nós tentamos duas maneiras de fazer captação de recursos, uma pelo FID, que é o Fundo de Investimentos da Secretaria de Justiça. Esse fundo é um aporte que vem direto, de acordo com a aprovação do projeto. O Ministério da Cultura aprova um projeto com leis do PRONAC. Agora nós tivemos uma notícia hoje que o Ministério que o IFAM, que é o órgão técnico que analisa os processos, liberou o projeto já para análise do Ministério da Cultura em Brasília. Então só está faltando agora uma reunião para eles disserem: vocês estão aptos a captar recursos da iniciativa privada. Com essa liberação a gente começa a passar o PIRES. A arquiteta também explicou que as paredes da igreja são todas feitas em taipas de pilão e que algumas reformas e um possível vazamento de água afetaram toda a sua estrutura. A igreja inteira é construída em taipa de pilão, então ela não tem ferragem, ela não tem concreto, ela não tem pilar, ela não tem viga. Então ela é inteira feita de barro, barro sobre barro, com uma espessura de parede de 80, às vezes até 1 metro de largura. O que aconteceu é que deve ter havido algum problema em algum momento, de alguma água, de alguma galeria, alguma coisa que está no entorno dela, que fez com que ela cedesse o piso. Então ela cedeu o piso, essa trinca que deu no piso, se você enxergar lá, ela atravessa a igreja. Essas trincas fizeram com que a igreja desse uma trabalhada. Então ela está toda escorada porque ela está com risco mesmo. Após a liberação da verba pelo FID ou captação pela Lei Rouanet, os primeiros trabalhos serão de escoramento e preservação do local. E a segunda fase se iniciará com o restauro propriamente dito, conforme disse a representante da Pauliceia. Nós temos que executar todos os projetos, escoramentos e a conservação da igreja, e depois a segunda fase da obra, que é a obra de restauro dos materiais. Primeiro nós precisamos sanar. A igreja está doente, nós precisamos sanar os problemas dela, né? Ela está afundando, ela está com trincas, ela está com problemas estruturais, então nós temos que sanar todos esses problemas para depois pensar na pintura. Então a gente precisa primeiro fazer essa consolidação da igreja com a primeira verba que chegar. Karina Lacorte, diretora do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de Pindamonhangaba, contou um pouco da história da Igreja de São José. Falou do atual estado do prédio e também falou sobre as intervenções que a Prefeitura fez nas ruas laterais e no interior da igreja. É uma igreja que foi entregue em 1848 e ela veio substituir a capela primitiva de 1680 e ainda tem partes do altar que são dessa capela primitiva do século XVII. Essa igreja, além de ser um templo religioso, ela também é considerada um panteão cívico nacional, porque alguns membros da Guarda de Honra de Dom Pedro I, quando ele foi declarar a independência, estão enterrados na igreja. Então ela tem tanto uma parte de patrimônio histórico arquitetônico, a parte de templo religioso, porque a gente está falando de um templo religioso desde o século XVII, e a parte da história do Brasil também. Hoje em dia ela está bem deteriorada, tem cupim, tem infiltração, tem rachaduras, e por isso esse movimento de restauro da igreja. Por que a Prefeitura fez a interdição das ruas, né? E a parte, isso fez algumas escoras na parte interior. O que permitiu isso com que a Prefeitura fizesse essa intervenção no local? Em 2010, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico pediu que essa interdição fosse feita e foi realizada só em 2013, então teve aí uma morosidade para acontecer. Ela aconteceu em 2013, foi feita a interdição, algumas pessoas falam, mas está ali para atrapalhar o estacionamento ou está interditado para não cair na cabeça de ninguém, e não é essa a questão, ele está interditado para proteger a igreja, tá?
tá? Para que o trânsito, porque quando ficam passando os carros ali, isso abala a estrutura da igreja, que está muito sensível. Então isso foi um pedido do Conselho de Defesa para que a estrutura da igreja fosse preservada e também a prefeitura pôde realizar alguns escoramentos no interior da igreja, porque isso está fazendo uma rachadura na rua e a rua é responsabilidade do município. Então, por conta dessa rachadura que pôde ser feito o escoramento interno. Segundo Lacorte, a igreja pertence à Mitra Diocesana de Taubaté e a prefeitura não pode investir dinheiro público na obra para restauro, mas pode ajudar de outras formas. Ela é uma igreja tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, que é um órgão estadual. A propriedade da igreja é da Mitra Diocesana de Taubaté, através de um termo de posse, onde eles se declaram proprietários desde quando ela foi construída. A prefeitura, como uma instância municipal, ela não pode investir dinheiro público num bem particular. Então, o departamento, através do Departamento de Patrimônio Histórico, o que a prefeitura pode fazer é essa interlocução, como, por exemplo, contratar o projeto de restauro, fazer reuniões como hoje de educação patrimonial, de juntar a sociedade civil para que esse restauro aconteça. Então, essa é a função da prefeitura nisso. A reunião realizada na prefeitura serviu também como um momento de solidariedade em prol da igreja, onde pessoas que estiveram presentes se comprometeram a criar até mesmo um baixo-assinado para ser enviado ao Ministério da Cultura, pedindo agilidade na liberação do projeto de captação de verbas, e para a Secretaria de Justiça e da Cidadania de São Paulo, pedindo a liberação do dinheiro necessário através do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, o FID. De acordo com a representante da empresa Pauliceia Arquitetura e Restauro, com R$ 6.234.628,50 em caixa, a previsão para a conclusão das obras de restauro é de aproximadamente 2 anos.